Mateus. 1, 2, 3, testando. Beleza. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu.
Boa noite, queridos irmãos, graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Queria começar orando. Vamos orar? Eterno, obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Estamos aqui para o louvor da Tua glória. Estamos aqui, ó Pai, para agradecer ao Senhor tudo o que o Senhor fez e cremos fará sobre as nossas vidas. Recebe agora toda a honra, glória e majestade que somente a Ti é devido, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe aqueles que ainda hão de chegar, ó Pai. Abençoe o Teu povo espalhado pela face da terra. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. Nós entregamos nossas vidas em Teu altar, ó Pai, confiando que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É no nome precioso de Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos, logicamente os que puderem, se colocarem em pé e fazermos a leitura responsiva do texto que se encontra em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 1, leremos até o versículo 5. Diz assim o texto do apóstolo João: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus agora. Queria convidar os irmãos a louvarmos junto com Alt, Albertinha, Juninha, com alegria no nosso coração. Amém. E a palavra de Deus, né, irmãos, nos diz lá em Salmo 113, versículo 4. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Eu sei que está frio, né? Mas vamos aproveitar esse momento e exaltar com muito amor, muita alegria, aquele que merece o nosso melhor louvor. Amém? Você aí de casa, cante conosco. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Mais uma vez do início. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Amém. Ele é exaltado. Nós podemos continuar, né, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Você tem agora a oportunidade de trazer até a casa do Senhor seu dízimo, a sua oferta, né, que é um mandamento que o Senhor nos ensina. A gente gosta de dizer, além do seu dinheiro, traga também o seu coração. Vamos cantar com bastante alegria, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças te damos, Senhor, por essa noite em que temos o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui para aprendermos mais um pouco, Senhor, da Tua palavra. Nós louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos de poder, Senhor, devolver aquilo que é Teu. Na verdade, tudo é Teu, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe esse culto. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos, antes da gente fazer o nosso momento de oração, eu queria agradecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Tem um casal ali, Aline e Alain, não é isso? É a primeira vez ele conosco, esse casal conosco, sejam muito bem-vindos. Tem também 3 moças ali, é a Bia, como? Gabriela, Carolina, Talita, sejam muito bem-vindas, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês que estão nos visitando. Eu não sei, você está com o microfone aí, Mateuzinho? Se algum dos irmãos presentes tem algum pedido de oração que queira compartilhar com a igreja, para que a gente esteja orando agora. A Roberta, espera aí.
Teste. Só aumenta um pouquinho, por favor. Um segundinho Teste, só. teste. Para o pessoal que está em casa Teste, poder ouvir o teste, pedido também. teste. Teste, teste, teste. Então, não tem problema. A pessoa faz, eu repito aqui para quem estiver em casa. Teste. Então, o Adriano vai fazer uma cirurgia de esôfago, já está internado, é amigo da Roberta, né? Vamos estar orando por essa cirurgia para que tudo transcorra bem, né? Mais algum pedido, agradecimento? Diga, Aldi. Olha, é verdade, né? Nós temos ainda uma luta longa com a Covid, né? Mas vamos colocar nossas vidas aí diante de Deus. A minha esposa também está acabando a quarentena dela hoje, graças a Deus, do Covid. Está bem, Luciana está bem, já está mandando eu fazer as coisas assim, então ela está muito bem, mandou, faz isso, faz aquilo outro. Assim, não, está boa já, né? Já está mandando eu fazer e desfazer as coisas. Está muito bem, graças a Deus. Mais algum pedido? Que os irmãos queiram compartilhar? Então, nós vamos orar. Excelso e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Nós louvamos o Teu nome porque entendemos que só temos ao Senhor a quem recorrer. O Senhor é o único Deus, verdadeiro, aquele que tem sobre suas mãos todo o poder. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de, enquanto igreja, levarmos nossos pensamentos até o Teu trono de graça. Ó Pai, nós queremos colocar a vida desse jovem que irá operar em breve, que a mão de poder do Senhor esteja operando na vida dele, através dos médicos, ó Pai, para que a recuperação dele, a cirurgia seja um sucesso e que a recuperação dele seja completa, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor a tanto quanto o Senhor tem permitido ser vacinados, aqueles que estão sendo imunizados, que a Tua mão também seja manifesta na vida dessas pessoas. Aqueles que ainda estão infectados, ó Pai, que estão lutando com bravura por suas vidas, que o Senhor esteja dando suprimento, ó Pai, a cada um destes para recuperar desse momento tão difícil da nossa história, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela recuperação de Luciana. Ela está bem, ó Pai. Eu louvo ao Senhor pelo cuidado do Senhor na vida da minha esposa. E tantos quantos outros, ó Pai, que aqui na igreja já tiveram e que estão bem. Obrigado, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. O Senhor sabe que vai no fundo do nosso coração e pedimos que a Tua boa vontade seja feita em nossas vidas, ó Pai. Nos dê dimensão da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. É no nome santo e precioso Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos, muito bem. Quero, antes da gente passar para o texto, põe lá o PowerPoint para nós, Fia. Romanos é dividido por tópico, por blocos, né? E nós estamos agora entrando em mais um bloco de pensamento paulino em relação ao que ele quer expressar para os romanos. Capítulo 6, eu estou colocando aqui 3 questionamentos, mas a gente pode colocar como um grande bloco o capítulo 6, 7 e 8. Mas, vocês já viram aquele mãe, quando você quer fazer um argumento contra sua mãe,
argumentar alguma coisa com ela, e ela já fala o que você ia falar antes de você falar. Já aconteceram isso, né? A Luciana é ótima em fazer isso com os meninos, né? Eles vão argumentar o negócio, antes deles falar, ela já fala. E Paulo faz mais ou menos isso nesse texto que nós vamos apresentar. É como se Paulo tivesse assim, falando assim: olha, se vocês querem apresentar argumentos contra a graça de Deus, contra o que eu tenho escrito até agora, eu vou mostrar para vocês que o porquê vocês estão errados. Tá? E são 3 argumentos ou 3 questionamentos que quem estivesse lendo a carta poderia fazer para Paulo diante do que ele já apresentou até o final do capítulo 5. Né? Primeiro deles é: se a graça abunda quando pecamos, então o que a gente pode fazer? Devemos o quê? Continuar pecando para que a graça, possamos experimentar mais da graça de Deus. Paulo vai explicar isso. Se não estamos mais debaixo da lei, podemos fazer o quê? O que quisermos. Não é verdade? E o terceiro tema desse questionamento que poderiam fazer: Paulo transformou a lei de Deus em pecado. Tá? Então, se a graça abunda quando pecamos, devemos continuar pecando para que... Desculpa, aí está errado ali, tá, gente? Para que possamos experimentar mais, se faltou a palavra, possamos experimentar mais a graça, mais dessa graça, né? Um erro de digitação ali. Se não estamos debaixo mais da lei, podemos fazer o que bem entendermos. Paulo transformou a lei de Deus em pecado. São esses 3 questionamentos que alguém poderia fazer caso lesse Romanos até o final do capítulo 5. E Paulo vai tratar esses 3 questionamentos que não foram ditos. A gente fala que Paulo, ele se apropria de um estilo literário que é muito comum na época de Paulo, é como se estivesse conversando com um oponente imaginário. É isso aí, né? O oponente imaginário põe 3 questionamentos e Paulo já vai explicando antes que ele pudesse falar. Bom, caminhos propostos, então, por Paulo para esses questionamentos. Quem assim vive não entendeu nem a lei e nem a graça. Então, quem acha que pode pecar para que abunde mais ainda, superabunde mais ainda a graça quando pecamos, quem faz isso não entendeu nem a graça e nem a lei. Os perigos entre legalismo e licenciosidade. E olha como é que isso é atual hoje em dia, queridos. Paulo escreve sobre esse conceito, essa balança, que uns ficam muito no legalismo, outros ficam muito na licenciosidade, onde é esse equilíbrio? Para os romanos e para a igreja em Galácia, que a gente chama de carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é escrita especificamente para tratar desse assunto. A igreja na Galácia era composta por judeus e gentios. E a igreja rachou no meio. Os judeus falavam assim: olha, Jesus salva, mas além de Jesus é necessário circuncidar, obedecer o sábado, fazer isso, fazer aquilo outro, e Paulo trata. Já os gentios, ou os de origem grega, aqueles que não estavam debaixo da lei, falavam essa ideia: já que eu estou debaixo da graça, eu posso enfiar o pé na jaca, que está tudo certo. E Paulo fala assim: você está desprezando a graça de Deus. Paulo trata isso, então, em Gálatas e trata isso em Romanos. A justiça, a justificação de Deus, né, a justiça de Deus, leva a gente ao caminho de santificação. E é essa o pulo para essa nova parte do livro da carta de Paulo aos Romanos que nós vamos entrar, que preciso que vocês entendam. Até aqui, Paulo, eu vou mostrar aqui para vocês, Paulo dá um caminho da justificação. Né? Temos
né, o capítulo 5, que nós lemos, através da justificação, temos paz com Deus. E a gente viu as 7 bênçãos que a justificação traz sobre a vida do crente. Mas a justificação conduz ao homem à santificação. E é essa quebra de paradigma sobre o caminho da santificação que nós vamos começar a entender a partir do capítulo 6. E a santidade nos conduz a uma vida de vitória. É o capítulo 6. Então, o capítulo 6, 7 e 8, que é esse combo da divisão de Romanos, a gente tem que entender que a santidade nos conduz a um caminho de vitória, o capítulo 6, a um caminho de liberdade, capítulo 7, e a um caminho de segurança, capítulo 8. Aquelas que, porventura, tenham dúvida se, uma vez salvos, sempre salvos, capítulo 8 de Romanos é um bálsamo, ok? O Paulo dá 3 instruções para que a gente tenha vitória sobre o pecado, especificamente no capítulo 6. E eu queria que você gravasse essas 3 palavras, que vão ser chave para a gente entender melhor o texto. Primeira instrução, saber. A gente, como cristão, tem que tomar conhecimento, e esse conhecimento transforma a vida da gente. A segunda instrução, considerar. Né? Você vai ver no versículo 11 lá, considerai, quais são as implicações disso. São palavras que eu estou falando já para o irmão prestar atenção. E a terceira instrução, oferecer. O capítulo 6, então, é um caminho sobre a vitória sobre o pecado, e ele dá esse caminho a partir de 3 palavras: saber, considerar e oferecer. Essa aqui, meus irmãos, é um quadro que eu fiz para os irmãos, para que a gente possa entender. É como se essa parte de cá, da esquerda, né, da nossa esquerda, fosse até a parte do capítulo 5, verso 21, né, que é o sacrifício de Jesus tem um efeito de substituição na vida da gente. E isso que nós vimos até agora. Na realidade, né, do 3:21 a 5:21, ok? De Romanos 6 a 8, ele vai tratar da identificação. Então, olha só para você poder comparar. No caminho da substituição, nós aprendemos que Jesus morreu por quem? Por nós, né? Na identificação que nós temos em Cristo Jesus, nós morremos com Ele. Olha só, e por quê? Quais são as implicações de nós morrermos com Ele? Ele morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. Na substituição, e é isso mesmo. Na cruz do Calvário, Cristo levou os nossos pecados. Mas Ele morreu para o pecado também, dando vitória ao cristão sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Ele pagou o preço do pecado. Na substituição, na identificação que devemos ter com Cristo, acabou com o poder do pecado. E nós vamos ver como é esse desafio na vida do cristão podemos afirmar que acabou sobre nós o poder do pecado. Ok? Justificação. A justiça de Deus é imputada. Você lembra que nós estudamos quando falou sobre justificação, que é o termo bancário que Paulo usou da época como crédito bancário mesmo. O sacrifício de Jesus na cruz substituiu a dívida que eu tinha com Deus, e essa dívida foi paga, foi imputada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nessa parte agora, nós vamos aprender que a justiça é transmitida. Olha só, ela não é só colocada, mas a justiça de Cristo no processo de santificação é transmitida na vida do cristão. A gente passa a ser canal de transmissão da justiça de Deus. E a última, somos salvos pela morte de Cristo, e olha aqui em Cristo na santificação, nós somos salvos pela vida de Cristo. Há uma identificação no processo de santificação, que morremos com Ele, mas também com Ele vivemos. Né?
o poder. Nós vamos ver isso com calma aí no texto. Beleza? Queria fazer essa introdução com os irmãos dessa grande parte, né, de Romanos, para que a gente pudesse ter um discernimento melhor sobre o texto todo. Vamos ler então Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Isso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só o argumento de Paulo contra aqueles já jogando na cara. Você está falando isso? É igual a mãe da gente que eu brinquei, né? Que antes da gente fazer, já fala o que a gente está pensando, né? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por que Paulo faz essa afirmação? Põe lá para a gente 5:20, Romanos 5:20. 5:20. Isso. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde o quê? Aumentou o pecado, transbordou a graça. E nós entendemos o que Paulo quis dizer. Nós estudamos esse texto com bastante calma. Mas o que as pessoas poderiam falar? Olha, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, eu posso pecar ainda mais para que a graça transborde ainda mais. Aí Paulo responde esse questionamento da seguinte forma: o que diremos então diante desse questionamento? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele já responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado. Que história é essa de morrer para o pecado que Paulo diz? Quero crer que os que estão aqui presentes confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a gente consegue viver como cristão sem pecar? Não, né? A gente não consegue. Então, como que a gente morreu para o pecado? O que Paulo quer nos dizer com Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando ele afirma, põe lá para nós, Ana. Fui o quê? Crucificado com Cristo. A gente é crucificado quando confessa Jesus como Senhor e Salvador? De forma física? Não, nenhum de nós, né? A gente vê com estranheza alguns países onde as pessoas se oferecem para ser sacrificadas. Na Filipinas tem muito desse ato simbólico de algumas pessoas que se permitem crucificar para fazer alusão até a esse texto aí. Fui crucificado com Cristo. Não é nada disso, né? O que Paulo quer dizer é assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer dizer, o que Paulo está falando é que quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, eu crucifiquei o quê? O meu velho homem. A minha natureza que é contrária à natureza de Deus. O que é confessar Jesus como Senhor e Salvador? É ter o discernimento que eu, por mim mesmo, não consigo restaurar o meu relacionamento com Deus. E eu enxergo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fez esse papel por mim. Quando eu confesso isso, eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor mate o meu velho homem, aquele que andava até agora sem Deus, e faça nascer um novo homem, para que este novo homem ande com o Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Já fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, a caminhada cristã é essa, de santificação, de ter um discernimento que a cada dia podemos ser melhores do que fomos ontem. O projeto do cristão é esse, é ser um cristão melhor hoje do que foi ontem.
tendo um discernimento cada vez melhor da vontade de Deus sobre a vida dele. Então, quando Paulo assim, continuaremos pecando para que a graça aumente, versículo 2, do capítulo 6. 6:2, isso. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quer dizer, como é que eu vou falar que eu morri para o pecado, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, me arrependi dos meus pecados, e eu vou continuar vivendo o meu pecado? Como pode ser isso na vida do cristão? E aí ele fala assim, versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Olha só, põe aí para nós Tiago, capítulo 3, verso 9 a 12. Tiago 3. Como é que a gente pode falar, como podemos continuar vivendo nele, no pecado? Como é que isso pode fazer parte do cristão? É como o texto fala aqui. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela a gente faz o quê? Xinga o sujeito que não dá seta, né? Amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Querido, a gente tem que entender o que nós produzimos. A gente não pode se escorar no conceito da graça. Deus é amor. Deus perdoa tudo. Eu posso pecar porque eu sou filho da graça. Isso é desprezar a graça de Deus. A graça de Deus foi feita para que nós fôssemos transformados. Transformados dia a dia. Para que hoje eu seja mais parecido com Cristo do que eu fui ontem. E eu quero ser mais parecido amanhã do que eu fui hoje. Então, como podemos continuar vivendo no pecado se nós fomos alcançados pelo privilégio de ser transformado em filho de Deus? Como filho de Deus, eu vou viver em desacordo com a vontade de Deus para a minha vida? E aí ele introduz um conceito muito interessante da questão do batismo. No versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Gente, qual que é o simbolismo do batismo? Qual que é morrer para uma vida sem Cristo e nascer para uma nova vida com Cristo, né? É por isso que quando eu batizo alguns aqui, né, eu demoro um pouquinho mais tempo na água, para ver se, né, o Alonso, eu deixei uns 3 minutos, né, Alonso, debaixo d'água ali, para ver se de fato o velho homem morreu mesmo. Porque é esse simbolismo que existe. Olha só, tem 2 textos que retratam isso muito bem, que Paulo pode nos ajudar a entender isso. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo. Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Olha só, nós fomos o que, queridos? Sepultados com Ele, com Cristo, no batismo. E com Ele foram o quê? Ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma que Jesus Cristo, quando morreu, né, foi à sepultura e ressuscitou, o cristão também tem a simbologia do batismo de morrer para uma vida sem Cristo e nascer para uma nova vida com Cristo. Como que quem
se propõe a professar isso, vai viver uma vida de pecado. Como que eu vou falar que eu vou pecar ainda mais para que a graça abunde? E nós estamos vivendo um tempo, queridos, que é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo que é proibido proibir. Nós estamos vivendo um tempo que não existe mais verdade, não existe mais absoluto. A pós-modernidade está aí batendo na cara da gente, falando assim, olha, tudo é certo, tudo é lícito, tudo é possível, tudo é permitido, depende do ângulo de visão sua, da sua percepção, da sua perspectiva. Nada é errado, não existe pecado, tudo é possível. E nós temos, como povo cristão, de colocar assim, não, existe verdade, existe certo e errado. O que é certo é aquilo que está expresso moralmente, eticamente, através da palavra de Deus. Nós cremos e cremos de todo o coração que este livro não é um livro qualquer, isso aqui é a palavra de Deus. Estamos vivendo um momento muito difícil, que as pessoas de fato acreditam que podem, já que existe a graça, pode pecar. Como é que a gente faz isso? Se eu assumir um compromisso com Cristo na hora que eu fui batizado, à semelhança do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos o quê, queridos? Batizados. Em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, queridos, o que Paulo está querendo nos dizer é que o batismo físico, que era a imersão das pessoas na água, né? Por isso que nós temos a piscina ali, para a gente molhar o sujeito todinho, né? É uma declaração de fé de algo que é anterior. A gente tem o batismo no Espírito, né, que a gente tem que ter o discernimento, que é a hora que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado, da justiça, do juízo, é quem? O Espírito Santo. Então o texto bíblico ali nos fala que é nesse momento, quando nós somos tocados pela ação do Espírito Santo, nós então confessamos a Jesus, nesse momento nós passamos a ser morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E como obedientes aos mandamentos deixados por Jesus Cristo, nós batizamos para dar um testemunho público. Eu falo que, eu falo para todo mundo que já fez curso de batismo comigo, que eu falo que aquele que batiza sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a única diferença na vida dele é que antes do batismo ele estava seco e depois do batismo ele está molhado. Mas ele continua perdido do mesmo jeito. O batismo, tem gente que acha que o batismo é uma ação mística, que vai acontecer algo especial na vida dele em função de passar pela água batismal, que não é água batismal não, que ele ali é uma piscina, gente, que tem um simbolismo de algo que aconteceu anterior na minha vida. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero declarar para as pessoas que estão ao meu redor, que eu morri para uma vida sem Cristo, estou nascendo para uma nova vida com Cristo, e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de minha vida. Como que quem faz isso vai pecar para justificar a graça de Deus? Muito bem, versículo 4. Põe aí para nós. Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos o que, querido? Uma vida nova. Olha só,
o que Cristo quer propor para cada um de nós aqui, inclusive eu, é uma vida nova. E que vida nova é essa? É no pecado? O pecado, querido, deve ser algo que a gente deve promover sempre uma luta constante. Porque senão ele nos domina, senão ele nos escraviza, senão ele destrói os nossos ossos, como o salmista diz, né? Eu estava com o meu osso quase que ressecado, e sentia um vivo morto. É isso que o pecado faz. E a gente tem que aprender a confessar os nossos pecados, a se arrepender. Arrependimento genuíno é a manifestação de arrependimento genuíno, é mudança de vida, é mudança de caráter. Aquele que mente, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia isso, não faz mais. Eu tenho um texto que eu acho espetacular sobre isso, que é o 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha só o que Paulo fala para a igreja que vivia um problema muito sério em relação à manutenção de pecados. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. Nova criação. As coisas antigas passaram, queridos. Eis que surgiram coisas novas. Eu e você precisamos aprender a andar em novidade de vida. A cada dia, deixando para trás aquilo que desagrada ao nosso Deus e vivermos de acordo com a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Paulo fala um pouco disso também para a igreja lá em Éfeso, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, verso 22, diz o seguinte, 22 a 24. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem. Como é que a gente faz, né, gente? Tirar a roupa a gente sabe, mas como é que a gente faz para despir o velho homem? Que se corrompe por desejos o quê? Enganosos. Não é assim a nossa carne? Não é assim a nossa carne? E serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser, nós fomos criados para ser o quê, queridos? Olha aí o texto. Semelhante a Deus. Eu e você fomos criados para ser semelhante a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Só que aconteceu o quê? Entrou o quê na história? O pecado. O pecado contaminou, deturpou, sujou essa criação. E nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais pecamos, mais distantes estamos de ser imagem e semelhança de Deus. O que Cristo faz com a gente? Ele crucifica o velho homem, Ele nos faz nos despir do velho homem e faz coisas novas nas nossas vidas para que a gente possa o quê? Revestindo-se de Cristo Jesus, conseguimos fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. E como isso acontece? Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Muito bem? Pense sobre isso, né? O quanto cada um de nós precisa se despir daquilo que desagrada a Deus, pedindo que a gente consiga realmente andar em novidade de vida. Versículo 5 agora. Tito também. Pode ler. Isso.
Isso mesmo. Belíssimo texto. Boa lembrança. Muito bem. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos. E aí Paulo está usando qual tempo verbal? Quem está fazendo Enem, preparando para o Enem? Né? Ele estava usando o quê? O futuro. Por que ele não usou o presente? Por que ele não está usando o presente aí? Se dessa forma fomos unidos a Ele semelhante à sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está falando aqui? O que Deus faz em nossas vidas está completo? O processo todo está completo, queridos? Sim ou não? Não. Nós vivemos o já, mas ainda não. O reino de Deus já está implantado entre nós? Já. Completamente? Não. Quando será completada a obra de Cristo em nossas vidas? Na volta de Jesus. Põe aí 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, olha o que João está falando para a igreja. Amados, agora somos filhos de Deus, né? Aqueles que confessam Jesus, filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que nós vamos ser quando Jesus voltar? Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, olha que coisa linda, seremos o que, queridos? Semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha só, queridos, eu não sei como nós seremos quando Jesus voltar. A Bíblia não nos dá muitas pistas com as quais a gente pode fazer absolutos. Mas esse texto é maravilhoso quando ele fala que eu e você teremos o que o nosso corpo transformado. Nós seremos semelhantes a Cristo. Quer coisa melhor? Não tem, né? Então é por isso que ele usa o tempo aqui verbal no futuro. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos, está vendo? Quando eu falei 3 palavras, saber, né? Era a primeira. A gente precisa entender isso, a gente precisa tomar conhecimento disso, né? Pois sabemos que o nosso velho homem, olha só, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que o corpo do pecado seja destruído. É interessante que esse velho homem, no grego aqui, ele pode ser traduzido também como a minha velha vida. Alguns ousam até a minha velha vida em Adão, porque ele usa o tempo todo, né, a comparação no capítulo 5 entre Adão e Cristo, né? E quando ele fala aqui do velho, o corpo do pecado seja destruído, né? Ele está falando que esse corpo de pecado ser deixado sem poder. Eu até acho essa tradução mais coerente, porque é isso que a santificação nos faz. Ele faz com que o nosso velho homem, a vontade nossa, que é inimiga de Deus, aqueles que santificam ficam cada vez, esse velho homem fica cada vez com menos poder. Vamos ler o Colossenses capítulo 3, verso 9. Paulo fala um pouquinho sobre isso. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do quê? Do velho homem com suas práticas. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que despir do velho homem. Então, no caso aqui, você tem a fraqueza de mentir. Na hora que você for falar uma mentira, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Eu crucifiquei esse velho homem. Eu sepultei ele quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero andar em novidade de vida. Eu quero falar a verdade. Já pensaram? Isso é um exercício. Cada um tem uma dificuldade.
Cada um tem uma limitação. Mas a gente precisa que a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas gere mudança no nosso caráter. Nós vivemos uma época, meus irmãos, extremamente preocupante, onde as pessoas não percebem mais diferença entre nós e os não crentes. Não tem mais diferença. Não tem mais diferença de palavra. Não tem mais diferença de caráter. Não tem mais diferença de atitude. Normalmente, muitos cristãos são conhecidos por serem extremamente legalistas. É necessário que a gente entenda isso, né? O versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, com Ele, para que o corpo do pecado, nosso corpo, seja destruído ou deixado sem poder. E não mais sejamos escravos do pecado. E aí, nós vamos ver, semana que vem, o que é ser escravo do pecado. Por que nós não somos mais escravos do pecado? Porque nós somos comprados. E comprado por alto e bom preço. O sangue de Jesus. Por isso, ele termina o versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu em Cristo, né? Quem morreu em Cristo foi justificado. Quer dizer, o sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço que pendia sobre a minha vida por causa dos meus pecados. A justiça de Deus foi imputada sobre as nossas vidas. E Paulo agora vai falar assim, olha, essa justiça imputada tem que gerar mudança no nosso caráter. Você foi comprado, você não pertence mais ao diabo, você não pertence mais a este mundo, você pertence a Deus. É isso que a gente precisa saber. Esse conhecimento gera transformação, a gente precisa se apropriar dessas verdades. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos orar, encerrando nosso culto. Eterno e soberano, obrigado, Pai, por esse privilégio, obrigado por esse momento de meditar na Tua Palavra. Nós pedimos, ó Pai, humildemente, que o Senhor mude o nosso caráter a cada dia, a começar em mim aqui, ó Pai, para que o nosso velho homem seja realmente crucificado a cada dia, e que a cada dia possamos experimentar novidade de vida, ó Pai, vivendo para a honra e glória do Teu nome, de acordo com a soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe, ó Pai, cada família aqui representada, nos dirija para os nossos lares, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês.